a saga dos balanços patrimoniais de 2025, então nos leva diretamente então para o Banco Itaú. Nós temos agora então o Banco do Bradesco. Desde já se inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos para que possamos então trazer maiores conteúdos na parte de reflexões na visão então de contabilidade. Então, começando então a análise referente então pelo olhar então de contabilidade, lembrando que não há nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de carteira, apenas fins educacionais, né? Então a YouTube 3, né, cotado então R$ 45,07, dia 10/2/2026. O banco tem uma variação de valorização dentro de 12 meses, né, de 92,35%, o famoso Godzilla, né, do Brasil, o famoso bancão, aonde nós tivemos uma grande valorização sim, referente então dos últimos 30 dias, né, por injeção de capital estrangeiro no Brasil. E aí nós tivemos então essa valorização que antes, né, ele estava sendo cotado a média lá de R$ 36,74 e hoje então a R$ 45,00, quase uma valorização então de R$ 10,00 de diferença nos últimos 30 dias. Se pegar nos últimos 3 meses, né, ele teve uma rentabilidade real de 34,48%, já com balanço patrimonial de 2025 fechado, que antes ele estava uma média lá de 2024 em 18,57% e hoje ele está na média então de 21,93%, ou seja, é um percentual de média de rentabilidade, né, da empresa, que hoje está em média de 19,11% de geração de receita da empresa. Com isso nós temos o índice, né, de Basileia mostrando que o indicador, né, no curto prazo, né, o Itaú sim, ele caiu com a média do setor bancário no Brasil e hoje nos últimos 5 anos, né, está em 7,9% na questão mesmo de dividend yield, né, e hoje atualmente em 10,58%. Então na questão mesmo de histórico, né, de pagamento do banco, do juros de capital próprio, acho que o resultado passado não é garantia de retorno futuro, ou seja, nos últimos tempos ele vem pagando uma média de 0,01818, né, ou seja, mais ou menos ali a dízima, né, com quase então 1 centavo mensal. E o último dividendo feito a distribuição pelo banco então foi no mês de dezembro de 2025, R$ 1,86. Fazendo uma comparação direta, né, com o CDI, que nós temos hoje uma Selic em torno de 15%, e a previsão então que o Banco Central vai fazer uma redução sim da taxa Selic, provavelmente então no mês de março. As esperas sim do mercado, com pés no chão, nós teremos então uma redução de 0,25% pontos percentuais. Já o histórico do banco, do índice dele, né, já teve essa ultrapassagem sim, então fevereiro, né, de 2025, referente então à análise do CDI dos últimos 2 anos. Já a história referente do Itaú, que realmente que aconteceu no passado, história da gestão, os grandes prêmios, né, que o banco recebeu ao longo do... tem aqui nos cards, referente aqui no canal, que eu vou deixar para você conferir então o que realmente, o que fez então de grande sucesso ao banco. E a longuíssimo prazo nós temos então a geração, né, de receita do banco, nós temos como juros similares, né, 76 bilhões, seguro e previdência privada, que o banco sim é um dos grandes, né, líderes, né, do ramo, na questão mesmo de seguro e previdência, de 10,84 bilhões, prestação de serviços e tarifas bancárias, o banco gosta de dinheiro, assim como o que seria cascudo lá do Bob Esponja, né, 2 bilhões e outros 19,90 milhões. E o que fez realmente dos gringos, né, injetar muito dinheiro sim nesse banco, com compra de ações, geralmente um grande investidor institucional, né, além de ele fazer a compra da ação, ele faz grandes estratégias, né, com opções, ou seja, praticamente na proteção, né, desvalorização da ação. Ele tem uma grande estratégia para verificar quando ele quer vender essas ações, ou seja, eu serei um exemplo obrigado, exercido na fase, né, de obrigação de vender a minha ação com a venda da ação no lucro, né, e o prêmio referente então à opção desejada, né, que é o prêmio do strike. Nós temos uma referente ao ano anterior, né, do fluxo de caixa, nós temos um aumento de receita líquida, a média então de 30 bilhões positivos de 2024 para 2025,
O lucro líquido cresceu sim positivamente 3 bilhões. Nós temos praticamente um ROI sim que teve de 18 para 21,93%. E o balanço patrimonial dele, ou seja, com valores a receber a curtíssimo prazo, né, que é o ativo circulante, nós temos um aumento sim significativo, sim, na questão mesmo de 200 bilhões de reais, na questão mesmo de uma diferença de 2024 para 2025. A marca dele, a marca do banco, é uma marca grande valorizada, sim, na questão mesmo de uma parte do intangível, essa parte na questão de valores a receber esse a longuíssimo prazo. Nós temos clientes a receber a longo prazo na questão mesmo de capital de giro, do fluxo de caixa, de empréstimo, de financiamento para grandes empresas, até mais e de grandes construtoras na questão mesmo de financiamento habitacional do médio e altíssimo padrão. Na questão mesmo do passivo circulante, ou seja, são as obrigações, na parte nós temos dos impostos, nós temos sim, significativamente um aumento sim, de 200 bilhões referente então ao balanço dele, questão mesmo de pagamentos e obrigações. E pagamentos a longuíssimo prazo, nós temos então uma diferença grande, né, de 2023, que na época era 1,94 trilhões, e o banco conseguiu fazer essa amortização sim referente então a curtíssimo prazo, e passando-se então, geralmente quando é o passivo não circulante, são pagamentos a longuíssimo prazo, ou seja, mais de um ano de para pagamento parcelados, referente a alguns débitos com a União, algum spread referente então ao Banco Central. Então nós temos essa queda gigantesca que fez o banco desse salto sim gigantesco, né, de 1,94 trilhões para 484, e aí teve um ajuste de 500 bilhões. Nós temos agora então o Banco do Bradesco. Então desde já se inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos, né, para que possamos então trazer mais conteúdos, né, deixe o seu like, ativa as notificações. São cotados então na data do dia 10/2 de 2026, então a R$ 18,15. Lógico que a variação dele teve uma grande expansão sim dos últimos 12 meses, e 78,22%. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de carteira, apenas fins educacionais para verificarmos então qual que seria então mais adequado na questão mesmo da sua reflexão, ou seja, de uma grande recuperação de uma análise, né, de um banco ou outro, que nasceria na questão mesmo de Itaú ou Bradesco. Diferente então da análise então de um ano atrás, que era uma média então de R$ 10,22, e hoje então referente então antes, né, dos gringos, né, fazem a grande gestão de dólar, né, no Brasil, o famoso carry trade, né, fazendo então com a cotação do dólar caia referente à entrada de dólares no país, era de R$ 15,72, e hoje então cotado então a R$ 18,04, ou seja, mesmo com os gringos ele teve então uma valorização de apenas R$1. Já na comparação dos últimos 13 meses, né, ou seja, a rentabilidade real foi então de 10,61%, já descontado a inflação. Já a análise do ROI se manteve sim na média, na questão mesmo dos últimos aí de lá mais ou menos de 2018, que o ROI praticamente é o mesmo, né, da capacidade de geração de riqueza da empresa, né, geração de receita. Já a questão mesmo do índice de Basileia, basicamente aí o banco, né, ele tá quase o mesmo índice que seria então a média do setor bancário. E dos últimos 5 anos, né, do dividend yield dele, né, ele tá então 7,32%, né, e o atualmente então 7,23%, ou seja, ele teve um grande crescimento em 2023 e de lá para cá então ele veio sim diminuindo. Uma comparação com o Itaú, né, de pagamento de juros de capital próprio, é praticamente quase o mesmo valor, né, 1 centavo, né, e tem a dízima de 7,24983, e basicamente esse valor, né, dos últimos pagamentos que o banco realizou. Claro que resultados passados não é garantia de retorno futuro. Já na comparação com o CDI, que nós temos a média então de 15% na questão mesmo da taxa Selic, né, que o banco chegou sim a fazer essa ultrapassagem mais ou menos então no mês de maio do ano passado. Dizendo o que essa comparação? Dizendo que a renda fixa em comparação com a ação do banco, né, ela perde para ela na questão mesmo de rentabilidade. Na história do banco, eu vou deixar aqui nos cards referente então qual é a história do banco, o que ele fez para ser um grande banco assim, hoje com uma base grande, gigantesca então de 70 milhões de clientes ao longo do Brasil. E o banco, na geração, né, de riqueza, de receita da empresa, ele basicamente, né, ele sobrevive a maior parte dele sim com juros e similares, 57 bilhões, seguro e previdência, 17,1 de seguros e previdência, né, 17 bilhões. Nós temos outros que é 7,44 milhões,
bilhões. E esse banco realmente sim, ele teve uma grande valorização sim na questão mesmo da evolução da receita dele, ou seja, de 2024 para 2025 ele teve um crescimento de 60 bilhões, né, um aumento muito bom. Ele teve na questão mesmo de lucro líquido, né, de 17 passando para 23,92 bilhões. Na questão mesmo do ROI, que antes, né, era 10,24 e passou-se então a 13,27%, fazendo com que os grandes investidores, né, fizessem então uma aposta então no crescimento do banco na questão mesmo de geração, né, de receita líquida, que é o mais importante para a distribuição tanto de juros de capital próprio ou até mesmo de dividendos. Já o balanço patrimonial dele, né, ou seja, são valores a receber a curto prazo, nós temos uma grande evolução sim, né, de basicamente 300 bilhões, né, de receita, valores recebidos, né, ao longo ali de 2025. Nós temos na questão mesmo do passivo circulante, né, valores a pagar a curto prazo, nós temos um aumento sim de 200 bilhões. Desde já se inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos para que possamos então trazer maiores conteúdos na parte de reflexões na visão então de contabilidade. Então deixe já nos comentários que realmente você realmente mais gostou de Itaú, o que você mais gostou referente então a Bradesco, né, para que possamos então ter um maior feedback da sua reflexão que você realmente deseja em cada um na questão mesmo de rentabilidade ou pagamento de dividendos, se é então de Itaú ou então Bradesco.